O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix medoedelirioembrasilha@gmail.com. Faça um Pix. Tá, mas agora bora pra abertura. Pastor Silas Malafaia. Aperta o play, pinguim. Essa injustiça, essa vergonha. Coitado. Que injustiça, gente! Injustiças diversas, calúnias, intrigas. E não interessa contra quem seja esse ato de injustiça, nós temos que nos indignar. Essa injustiça, essa vergonha que o Brasil está assistindo. Uma perseguição política vergonhosa, descabida. Ah, coitado! Que coitado o quê? Ele é um cocô. O único objetivo, Fazer cocô dia sim, dia não. botar Bolsonaro na Privada. Pra quê? Pra fazer cocô. Obstrução intestinal. O único objetivo, botar Bolsonaro na cadeia, Ele merecia isso, pau de arara. Tem que se fuder, acabou. impedindo o retorno de ser presidente desse país. Ô, meu querido, Deus te ouça, viu? Aleluia, glória a Deus. É só isso. Eu tenho pau mais duro que vocês pensam. O resto é conversa fiada. Eu sei que o Criador tá mandando eu falar isso pra você. Teu cu! Atenção, crianças. Conversa fiada. De um homem mau. O terrível homem mau. De um homem mau. Jair! Perverso. Messias! Que tem ódio no coração. Tem que matar é mais. A minha especialidade é matar. O policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Tinha que ser um prédio. Bolsonaro! Eu sou o homem mau. Que rasga a Constituição. Eu fui do tempo que decisão do Supremo não se discute, se cumpre. Eu fui desse tempo. Não sou mais. Para cometer as maiores atrocidades e loucuras. A fraude está no TSE. Atrocidades e loucuras. Eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Acho que ele esqueceu disso. Atrocidades e loucuras. Resolvi não tomar a vacina. Atrocidades e loucuras. Essa máscara protege bolhufas. Atrocidades e loucuras. Eu tenho que estar no meio do povo, sem máscara. Não tem. Atrocidades e loucuras. Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? Da China nós não compraremos, né? É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente à população pela sua origem. Para cometer as maiores atrocidades e loucuras jurídicas. Ah, bom. Mano, cu, rapaz. E que, lamentavelmente, grande parte da imprensa, não toda ela, Rádio Pan-Americana S.A. tem muitas exceções. Na Oeste, né? Na Ouro Verde, Copitoli, um cara fantástico, que tem coragem, né? Fui no ouvido dele e disse, não é coragem, é falta de juízo. Olha que legal. Grande parte da imprensa, não toda ela, tem muitas exceções, calada, apoiando esse absurdo. Canalhas! Então nós vamos fazer uma oração por ele. Ele é ser humano. Não parece. Ah, perfeito? Não. Olha só! Não é uma pessoa normal. Tem defeito? Tem. Pra caralho! De vez em quando eu ligo pra ele. Liguei pra ele e falei, vai ficar chorando aí? Dá bronca. E dou bronca. Ele mesmo diz. De vez em quando eu não quero nem ouvir a mensagem Malafaia. Ele é um ser humano. Ele não é candidato a Deus, não, gente. Ele é um escolhido de Deus. O escolhido é um escolhido. É por isso que Deus te O escolheu. governante não é Deus, não. Bolsonaro, que é escolhido divino no Brasil, e o Trump, que é escolhido divino nos Estados Unidos? Como acredito em Deus. Se fosse para estar do outro lado, nós não seríamos escolhidos. Mas é um cara comprometido com a verdade. Usa drogas pra caralho. Com defeitos. Pra caralho. Mas uma vida limpa. Tá de sacanagem, né? Esse homem roubava dinheiro da gasolina do gabinete da Câmara. Você já viu alguma acusação? Há muitas. Até dos inimigos desse cara dizendo que ele é ladrão? Pra caralho. Esse homem roubava dinheiro de funcionário fantasma, ensinou essas práticas aos filhos. O presidente não roubou bem público. Ele ganhou. Fode, porra! Agora, comprar imóveis e moeda corrente não é dinheiro vivo. Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? Não tem. Não tem. Tem. Pra caralho. Você já parou pra pensar nisso? Tomar no cu, cara. É, Bolsonaro é isso, é aquilo. O presidente é irresponsável. Ele é maluco. Ele é genocida. Agora conversa, quis dar golpe, não sei o quê. Não. Como é que um cara com o poder na mão de presidente da República não deu golpe? Ele é burro. É pouca catilogência. Depois que saiu, rapaz, Rapaz. Não. do lado da América comandou dona de casa. Caramba! Caramba. Isso é uma vergonha, é uma palhaçada, é uma safadeza. Estende a sua mão aqui sobre ele. Dá um tapa na minha cara. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra.
por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né? Porra, seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiros. E um beijo pro Pedro Daltro. Pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio número 15 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. O indiciamento. Estamos de volta, senhoras e senhores. Bom dia, turma. Todo mundo tirando a roupa e enfiando o dedo no cu do colega do lado. Gravando diretamente da cidade do Recife. E a gente já começa pedindo calma, hein? Tô pedindo calma. Calma, por favor. Calma, tá pedindo ordem. Bom, pra começar, aparentemente esse episódio aqui vai ser um pouco mais enxuto. Será um episódio normal, quer dizer, né? Diferente dos últimos dois. Tem que ser falado. O Medo e Delírio gringo mais recente teve 1h e 46 minutos. E o tango entre o Careca e o Cid Magistrado, careca. teve 1h30. Nós achamos que não é normal. Não é mesmo, Lula? Nem é pra ser. E a ideia é que esse episódio não passe de 1 hora por motivos de... Estou no limite, Brasil. No último episódio a gente falou do tango entre o Careca e o Cid. E sim, tem mais vídeos da delação do Cid. Teve o Cid chorando numa outra audiência, anterior à audiência que a gente cobriu com o Xandão. Mas não vamos ficar sapateando no choro do Cid, não. Se fosse o Bolsonaro ou algum general, a gente ia sapatear. Foda-se. Mas no caso do Cid, Foda-se. vamos deixar pra lá. Embora seja meio ridículo ver um quase comandante de batalhão de ações especiais chorando daquele jeito. Ah, mas se vocês estivessem na mesma situação, vocês chorariam também. Eu não sou comandante de batalhão. Eu não sei o que você cala a boca, moleque. E não foi só choro. É. Teve desmaio também. Porra, pega aí. Pessoal louva torturador. Um herói nacional. Teu cu. Aí desmaia em gentis interrogatórios. Vivemos a hipocrisia. Mas enfim, vamos falar disso aqui, ó. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, Maridão de Dona Vivi. abriu prazo para a defesa dos 34 denunciados ontem pela Procuradoria-Geral da República, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Paulo Gonet Conservador raiz. dividiu os 34 denunciados em grupos. O núcleo crucial da organização criminosa, liderada, segundo a PGR, por Jair Bolsonaro, era formado por integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas. Era formado por integrantes do alto escalão do governo federal e das Forças Armadas. Essa conta irá para as Forças Armadas. E esse é um grande momento, hein? Grande dia. Grande dia. Pois é, os deram mais um dos seus golpes em 2018. O comandante do Exército, General Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Influenciou no destino da nação. O meu prezado General Vilas Boas. Ele fez merda, tá? Beleza. Pois é, eles conseguiram tirar o Lula da disputa e deram a presidência pro Bolsonaro. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Voltaram pro palácio, segundo eles, ganhando no voto. Mais ou menos. Eram no voto, mas sem o Lula. O comandante do Exército, General Vilas Boas, ele escreveu, abre aspas, asseguro à nação que o Exército brasileiro julga compartilhar o anseio de todos os cidadãos de bem. E não dá pra comparar a inelegibilidade do Lula com a do Bolsonaro. Porra, caralho, porra. E pra surpresa de ninguém, fizeram um governo horroroso. Uma coleção de pessoas esquisitíssimas. Não quer sair de ré. E todas muito ressentidas. A gente estava na madraça dos comunistas, que é a universidade. Que não sabiam governar e deram o cofre na mão do Arthur Lira e do Ciro Nogueira. Agora tem articulação política. Articulação. Agora eu trabalhei. Orçamento municipalista. Esse pessoal enfrentou uma pandemia e entregou um ágio macabro. E daí? Lamento. Quer que faça o quê? E olha que eles tinham a porra do SUS na mão, hein? Eu não sabia nem o que era o SUS. Tentaram roubar a eleição de tudo que é jeito. Uma máquina que a gente nunca viu antes. Por 1/10 disso, prefeitos tiveram mandatos cassados, governadores tiveram mandatos cassados. Primeiro consignado. Essa questão dos taxistas e caminhoneiros. Em qualquer
outro momento e seria caracterizado pela Justiça Eleitoral como compra de votos. Até desfile militar em frente ao Congresso teve. Um desfile militar que aconteceu com a presença do presidente Jair Bolsonaro, exatamente no dia em que existem muitas críticas ao governo por conta da votação da PEC do voto impresso no Congresso. Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. Mano, corra, rapaz. Teve blitz da PRF, as movimentações pós-vitória do Lula. E eu continuo achando que ladrão não sobe a rampa. Continuo achando isso. Isto é um deboche com a sociedade. E aí tivemos o grande finale. Quebrando tudo e cagando essa bosta aqui! Cagou lá no banheiro, fez uma sujeira lá! E, pelo visto, os generais vão ser punidos por isso, hein? Melhor, generais, no plural. Porra, antes, incrivelmente tarde do que nunca, né? Finalmente, um general brasileiro vai pagar pelos crimes. E isso é gigantesco, gente. E pra entender o quão gigantesco isso é, a gente tem que olhar de fora pra dentro. Bora com um artigo da The Atlantic, no dia 23, assinado pelo Kiko Toro. Já faz anos que a política no Brasil tem sido uma versão espelhada da política dos Estados Unidos. Em 2016, o Trump tomou o poder. 2 anos depois, o Bolsonaro venceu pelas bandas de cá. Você sabe que eu sou ligado ao Trump. Tô torcendo pelo Trump. Não nego a minha amizade com esse presidente Donald Trump. Nos 2 casos, esses imbecis conseguiram a proeza de perder a reeleição. E pros 2, o mês de janeiro reservou surpresas. A dinâmica nunca foi tão clara quanto na semana passada, quando promotores brasileiros acusaram formalmente o ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro, junto com 33 co-conspiradores, de crimes ligados a um plano abrangente para derrubar a democracia do país e se manter no poder após a derrota nas eleições de outubro de 22. A distorção no espelho é mais pronunciada em relação a essa resposta institucional. Enquanto promotores americanos languidamente pontuavam os is e cruzavam os t's, as instituições brasileiras pareciam entender desde o início que enfrentavam uma ameaça existencial do ex-presidente. Não, pô, peraí, calma. Peraí, bicho. Calma! As instituições aqui dormem furiosamente, isso sim. O que aconteceu foi que alguns ministros resolveram enfrentar o touro na unha. Moraes, o Fachin, em alguns outros momentos o Barroso e a Rosa Weber. Não foi a instituição do STF. O Supremo, como instituição, estava dormindo furiosamente em berço esplêndido. E o Bolsonaro tinha na mão a PGR, a PF e a PRF. E ainda bem que o Careca chamou pra si a responsabilidade com os inquéritos de ofício. Você vai o quê? Defender em abstrato os princípios do Estado Democrático de Direito? De jeito nenhum. Quem defende em abstrato, depois engole o Hitler, certo? A acusação contra Bolsonaro sugere que o líder brasileiro foi muito mais longe do que Trump, supostamente envolvendo oficiais militares de alta patente em um plano de golpe e autorizando um plano para assassinar importantes oponentes políticos. Bom, lá no dia 6, faltou pouco para não só os rivais do Trump, como a Nancy Pelosi, como também o seu próprio vice, serem mortos. O dia 6 por lá foi bem mais brutal do que o dia 8 por aqui, que teve, pelo que a gente pôde encontrar aqui, 5 mortos. Nessa situação, como em tantas outras, Bolsonaro aparece como uma versão mais crua e mais bruta do seu sósia do norte. Trump fez um cálculo astuto para tentar manter sua viabilidade eleitoral após sua derrota em 6 de janeiro. Bolsonaro parece não ter tido esse controle de impulso. Ele tentou uma tomada de poder tão violenta que o sistema imunológico institucional encarregado de proteger a democracia do Brasil entrou em choque e em sobrecarga. O nosso sistema imunológico não é lá dos melhores, né? É só olhar pra 2018. Deram um golpe em forma de tweet e o general ainda foi aplaudido. Mas será que é melhor do que os americanos? Pra caralho! Pois é, porque não é lá muito difícil, né? Menos de 7 meses depois da tentativa de golpe, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil decidiu que Bolsonaro não é elegível até 2030. Curiosamente, essa decisão nem foi proferida como consequência da tentativa de golpe em si, mas do abuso de atos oficiais por Bolsonaro para se promover como candidato, bem como sua insistência em lançar dúvidas sem evidências sobre a lisura das eleições. Pois é, olha o Bolsonaro no 7 de setembro de 22. Sabemos que temos pela frente uma luta do bem contra o mal. O mal que perdurou por 14 anos em nosso país, que quase quebrou a nossa pátria e que agora deseja voltar à cena do crime. A vontade do povo se fará presente no próximo dia 2 de outubro. Vamos todos votar. Caralho! Vamos convencer aqueles que pensam diferente de nós. Vamos convencê-los do que é melhor para o nosso Brasil. Podemos fazer várias comparações, até entre as primeiras damas. Caralho! Com uma reeleição. Nós traremos para
para dentro dessas 4 linhas todos aqueles que ousam ficar fora delas. Isso é ameaça de golpe. Tenho certeza que juntos, em outubro, daremos mais um grande passo. Muito obrigado mais uma vez e até a vitória. Isso aí num carro de som, sim, particular, mas colado imediatamente depois do evento oficial do 7 de setembro em Brasília. Fora a reunião ridícula com os embaixadores, né? E fora todas as outras formas com as quais ele tentou roubar a eleição. Bilhões distribuídos em período eleitoral, os blitzes da PRF, etc e tal. Os Estados Unidos poderiam ter feito a mesma coisa. Em dezembro de 2023, o secretário de Estado do Colorado se recusou a permitir o nome de Trump na cédula primária do estado, após o julgamento da Suprema Corte Estadual de que seu papel nos eventos de 6 de janeiro de 21 fazia com que ficasse inelegível para concorrer à presidência. Trump apelou da legalidade da medida e o caso foi levado à Suprema Corte dos Estados Unidos. Os juízes poderiam ter feito o que seus colegas brasileiros fizeram, decidido que abusos de poder e tentativas de anular uma eleição eram desqualificantes para o cargo mais alto do país. We're going to walk down and I'll be there with you to the Capitol. You'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. Em vez disso, em março de 2024, eles votaram por unanimidade para permitir que Trump se candidatasse. Puta que pariu! O que não faz sentido nenhum. Não tem discussão jurídica que torne uma pessoa como Trump capaz de concorrer de novo à presidência dos Estados Unidos. Não posso deixar de desejar que os juristas dos Estados Unidos tivessem demonstrado a coragem de seus colegas brasileiros. Em seus documentos de acusação contra Bolsonaro, os promotores do Brasil não murmuraram detalhes técnicos. Tamo aí, tamo aqui. Eles o acusam de tentar um golpe de Estado, que é o que ele fez. Pois é, por aqui estão chamando isso de ditadura. E curiosamente, quem fala isso costuma defender a ditadura militar no Brasil. O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre. A conspiração, abre aspas, tinha como líderes o próprio presidente da República e seu candidato a vice-presidente, General Braga Neto. Que é um bosta. Ambos aceitaram, incentivaram e executaram atos classificados em estatutos penais como atentados à independência dos poderes e ao Estado Democrático de Direito, fecha aspas, disse Gonê. E olha o que o Gonê falou na denúncia. É tudo nosso, nada deles, nada deles. É tudo nosso, é nada deles. Nada dele, é tudo nosso. Uma democracia que não se protege, não resiste a expulsões de violência que a insatisfação com os seus métodos, finalidades e modo de ser podem gerar nos seus descontentes. A defesa da democracia se realiza em vários níveis de intensidade institucional. Todos os poderes recebem do constituinte originário parcelas de responsabilidade para salvaguardar o regime de convivência jurídico, político, social escolhido em Assembleia Constituinte Soberana. Ao Ministério Público, essa responsabilidade sobe de ponto, uma vez que a Constituição faz dele o defensor do regime democrático. Democracia, eu te amo, eu te amo. Volta para a matéria da The Atlantic. Compare isso com o procedimentalismo no cerne do caso contra o presidente Trump. Após um atraso interminável que, em última análise, tornou todo o exercício discutível, o conselheiro especial Jack Smith acusou Trump não de tentar derrubar o governo, mas de, abre aspas, conspirar para obstruir o processo oficial, fecha aspas, que o levaria a perder o poder. Bem como de, abre aspas, conspirar para fraudar os Estados Unidos, fecha aspas. Um crime tão abstrato que apenas um advogado constitucional sabe o que realmente significa. Ao decidir que Bolsonaro era inelegível para concorrer a um cargo, o Tribunal Eleitoral do Brasil não se envolveu em longas dissertações sobre a jurisprudência do século XIX, como a Suprema Corte dos Estados Unidos fez no caso do Colorado. Eles disseram que ele havia abusado em série de seu poder, que é o que ele fez, e que é o que o torna inapto para o cargo. E olha só, aqui tem informação. A gente não é advogado. Grandes merda ser advogado. Mas vamos sim falar de jurisprudência do século XIX. Sou ousado. Leiamos a seção 3 da 14ª emenda dos Estados Unidos. Nenhuma pessoa poderá ser senador ou deputado no Congresso ou eleitor para presidente ou vice-presidente ou ocupar qualquer cargo civil ou militar nos Estados Unidos ou em qualquer estado que, tendo previamente prestado juramento como membro do Congresso ou como um oficial dos Estados Unidos ou como membro de qualquer legislatura estadual ou como um oficial executivo ou judicial de qualquer estado para apoiar a Constituição dos Estados Unidos, se tiver se envolvido em uma insurreição ou rebelião contra o mesmo, ou tenha dado ajuda ou conforto aos seus inimigos. O Trump, entre outras coisas, diz que a terceira seção não versa sobre o presidente. Versa sobre Deus e o mundo, menos sobre presidente. E que, por isso, ele não poderia ter o seu nome tirado das urnas por ter participado numa insurreição. Mas... isso é enganar. Bora com o Jordan Rubin na MSNBC no dia 29 de janeiro.
Para explicar por que mesmo assim a seção cobre presidentes, os historiadores apontam para o debate no Congresso na época da emenda, no qual um senador questionou por que os presidentes estavam sendo excluídos. Os historiadores lembraram que um influente apoiador da emenda observou que a seção incorporava o presidente, respondendo, abre aspas, deixe-me chamar a atenção do senador para as palavras ou ocupar qualquer cargo civil ou militar sob os Estados Unidos, fecha aspas. O senador inicial admitiu seu erro e nenhum outro senador, abre aspas, questionou se a seção 3 cobria o presidente, fecha aspas, escreveram os historiadores. Essa porra é esquete, né? A implicação, então, é que a Suprema Corte, ao sustentar que a cláusula não cobre o presidente, estaria violando o registro histórico. E foi exatamente isso que aconteceu. E tirando os séculos de diferença, é como se no Brasil se discutissem os inquéritos de ofício, que só existem porque o Aras nunca abriu os processos que era para ter aberto contra o presidente. Aí o Careca chamou a responsabilidade. Obrigado, Careca. Vou dizer que o Bolsonaro tinha que ser julgado em primeira instância, porque no dia 8 ele não era mais presidente, não tinha foro. Ah, porra, quase tudo que levou ao dia 8 aconteceu enquanto ele era presidente, caralho. Caralho! Abraça aí o primo do Collor, então. Em entrevista à Veja, na sexta-feira, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, se posicionou contra a ideia de que Jair Bolsonaro seja julgado pelo STF. E abraço Augusto Nunes também. De novo, Paula, são os frutos envenenados. Tá tudo errado. Bora voltar com a matéria da The Atlantic, porque quem escreveu estava impressionado com a objetividade do Careca e do Gonê. Essa franqueza, essa disposição de chamar as coisas pelo nome era algo que a República Americana, apesar de toda a sua sofisticação institucional, parecia incapaz de igualar. Lá atrás, em 2020, quando começou aquele negócio, o Alexandre de Moraes e aquele inquérito das fake news, que aquilo é irregular, etc., eu falei, gente, nós não estamos numa situação normal. Nós estamos numa situação em que é arbitrariedade contra arbitrariedade. É arbitrariedade do lado do Bolsonaro e é arbitrariedade do lado do STF para defender a democracia. Então você fica com qual arbitrariedade? O Brasil demonstrou como as democracias que se valorizam se defendem. Os Estados Unidos poderiam ter feito o mesmo. Pois é, não fez e... Guilty as hell. Eu quero me drogar. E tem ainda quem reclame dos inquéritos de ofício. Aí não entendeu porra nenhuma. E pra quem não se lembra, não foi o Alexandre de Moraes que criou os inquéritos de ofício, não. O presidente do STF, na época, que autografou a criação dos inquéritos. E era o Toffoli. Ih, rapaz. E foi lá em 19, hein? E enquanto o pessoal da The Atlantic morre de inveja do Brasil... Não tem mais ninguém representando o povo, é apenas Alexandre de Moraes, o STF. Vamos pedir, pelo amor de Deus, para os Estados Unidos invada o Brasil para recuperar a nossa democracia. O que nós vamos fazer? Sozinho eu não consigo fazer. Fiz um glamour. E bora com algum dos indiciados. Os nomes que de fato importam para o podcast e sua audiência. Totalmente drogada. Controlada de bêbado. Integrantes do alto escalão do governo e das Forças Armadas formaram o núcleo crucial da organização criminosa. Jair Bolsonaro. Cocô. Alexandre Ramagem. O Ramagem, o delegado da Polícia Federal. O ex-diretor-geral da ABIN. Almirante da Reserva Almir Garnier Santos, que comandava a Marinha. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Tenho muito medo. Anderson Torres, que era um homem extremamente leal ao presidente e preparado, gosto muito dele. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. A sua mão e meu pau. Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército e ex-ministro da Defesa. Sentar na mesa! E Braga Neto, que é um bosta. Que foi ministro da Casa Civil e da Defesa e candidato a vice-presidente na chapa de Bolsonaro à reeleição. Ele queria o Braga Neto. Jair Bolsonaro e aliados foram denunciados por organização criminosa armada. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que prevê pena de 3 a 8 anos de prisão. Dizer aos canalhas, serei preso.
tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, que prevê de 4 a 8 anos de prisão. Serei preso! Golpe de Estado, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A pena vai de 4 a 12 anos de prisão. Serei preso! Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Serei preso! E deterioração de patrimônio tombado, com 1 a 3 anos de reclusão. Serei preso! Imagina como vão ser as noites do Bolsonaro daqui pra frente, hein? E olha como já eram antes do indiciamento, hein? Eu sempre dormi mal, né? Ah, é? Sempre Não dormi sabia. mal, tá? O senhor toma remédio pra dormir? Não toma nada não. Quantas horas o senhor dorme por dia? Acredito que umas 6 horas. À noite, umas 6 horas. E acordo muito. Acorda muito. Acordo, tá? Acorda, pega o zap, sempre. Não pode dormir com o celular perto. Pois é, senhoras e senhores, o Bolsonaro achou que era uma boa ideia dar uma entrevista pro Léo Dias. Obrigado, meu bom Deus. E foi uma maravilha. E se ele nunca dormiu bem, imagine o que vai acontecer nas noites a partir de agora. A gente quer insônia, olheira, pesadelo. Isso nos pouquíssimos minutos que o cara conseguir dormir. Que o defensor da tortura tenha noites torturantes. O ex-presidente foi notificado pessoalmente na sede do PL do início do prazo para apresentar sua defesa ao Supremo. Imagina, todo dia o Bolsonaro acorda e vai pra sede do PL pra fazer nada. Próximo de zero. Próximo de zero não é zero. Se fuder. Nem com o Valdemar pode falar. Na sala dele tem uma foto do Bolsonaro com a faixa presidencial. E ele deve ficar lá olhando e pensando como era bom. A minha vida aqui é uma desgraça, é problema o tempo todo, não tenho paz pra absolutamente nada. Ótimo, né? Ele deve ficar lá pensando também como que ele conseguiu não se reeleger. Cocôzinho. Hoje cedo, Bolsonaro reuniu aliados no apartamento do líder do PL, deputado Coronel Zu. Foi nesse encontro que Bolsonaro alinhou o discurso da oposição, mas ele não falou com a imprensa. Saiu pela garagem do prédio. Coube aos líderes fazer as declarações e ler o texto escrito sob a orientação de Bolsonaro. Covarde frouxo, covarde frouxo. O manifesto foi no Salão Verde da Câmara. Parlamentares chamaram a denúncia de peça de ficção. É meu pau em sua mão. Afirmaram que políticos de direita têm sido perseguidos. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. E olha o Rogério Marinho. Eu diria da distopia que o Brasil passa. Só pode ser provocação, Cristiano. Tomar no cu. Por isso, peço que reflitam. Cala a boca, não perguntei nada. O advogado de Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira disse que só vai se manifestar na mesa. Legal. As defesas de Mauro Cid e Augusto Heleno ainda não se pronunciaram. Não fala nem recebe chamado. Bolsonaro tá perdidinho. Isso ele falou pouco antes do indiciamento sair. Se a gente não tiver enganado. E a chance da gente estar enganado é grande, hein? Olha, a frase mais emblemática, uns 30 dias mais ou menos. Um amigo que eu deixei em Israel ligou pra mim e falou o seguinte: que golpe é esse que o Mossad não tava sabendo? Pô, o Mossad não anteviu nem o 7 de outubro lá, porra. E quem fala isso é um dos porta-vozes do exército israelense, hein? Esta é a maior falha da história da defesa e da inteligência de Israel em 76 anos. Pois é, a maior falha da história de Israel e do Mossad. E não é um dos advogados malucos. Mas o profissional de advocacia que o Bolsonaro contratou merece destaque. Sabe-se lá por que os advogados dessa galera adoram ir na Globo News? Eu não conheço os fatos, não conheço o cliente, não conheço a história. Eu tenho me alimentado pela Globo News. Tá, agora vamos ouvir ele. Celso Rocha de Barros. Não, porra, não é ele, caralho. Celso, a denúncia do Ministério Público descreve em quase 200 páginas como Bolsonaro tentou destruir o sistema democrático, os alicerces do sistema democrático, com atos executórios. É público que o senhor, no governo Bolsonaro, subscreveu um abaixo-assinado com o nome Basta, em que dizia o seguinte: o Brasil, suas instituições, seu povo não podem continuar a ser agredidos por alguém que, ungindo democraticamente ao cargo de presidente da República, exerce o nobre mandato que lhe foi conferido para arruinar com os alicerces do nosso sistema democrático. E ó, nem fodendo que o Bolsonaro sabia disso antes de contratar o cara. Nem fodendo! E a cara que o advogado faz é maravilhosa. Socorro! Então aqui o senhor está dizendo o quê? Ou o texto o senhor subscreveu dizendo o que o Bolsonaro queria: arruinar o sistema democrático. A denúncia diz como ele tentou arruinar. O senhor discorda do como e confirma o quê? Ou seja, que ele tentou arruinar o sistema democrático? Olha, boa tarde, em primeiro lugar. Eu queria dizer o seguinte: estamos fodidos, cara. Do que você está fazendo aqui, resgatando um documento que eu assinei. Como cidadão, você assina manifestos, você se pronuncia, e eu me pronunciei no 8 de janeiro, me pronunciei
aqui. Já assinei, Otávio, muitos outros documentos. Assinei críticas ao governo Bolsonaro, não só essa, tem outras também. Olha só que legal. Imagina aí o Bolsonaro ouvindo essa fala do seu advogado atual. Imagina a raiva do rapaz. Não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito. Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem um plano que estava no Palácio do Planalto. Pois é, tem até esse advogado dizendo que o Xandão sim é o juiz certo para julgar o Bolsonaro. Canalhas 1000 vezes! Bom, mas os foram indiciados e isso é raríssimo na nossa triste história. Ainda é pouco? Pra caralho. Mas pô, a gente precisa considerar que antes nem isso acontecia. E nos dois casos... Braga Neto. E sentar na mesa! São ex-ministros da defesa, hein? Os dois comandaram as Forças Armadas brasileiras. E estão aí sendo indiciados por liderar uma organização criminosa armada cujo objetivo era um golpe de Estado. É um golpe. Imagina a gringaiada absorvendo a informação. It's very sad. E olha esse trecho da denúncia do Gonê sobre o Paulo Sérgio. A reunião prosseguiu com palavras do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, sentar na mesa, que endossou a narrativa de fraude no sistema eletrônico de votação e afirmou que a Comissão de Transparência Eleitoral seria para inglês ver. Vou falar aqui muito claro, senhores. A comissão é para inglês ver. A comissão é para inglês ver. Nunca essa comissão sentou numa mesa e discutiu uma proposta. É retórica, discurso, ataque à democracia. Aproveitando a presença dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica na reunião, instigou a ideia da intervenção das Forças Armadas no processo eleitoral. É de se notar a linguagem de quem se considerava em guerra contra o sistema democraticamente estabelecido. E o que eu sinto nesse momento é apenas na linha de contato com o inimigo. Ou seja, na guerra a gente, linha de contato, linha de partida. Eu vou romper aqui e iniciar minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato. Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido para que a gente não fique sozinho no processo. Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos. Nós temos reuniões pela frente, decisivas, para a gente ver o que pode ser feito. O que podia ser feito ali? Nada. Ó, da denúncia do Gonê, a gente vai pincelar uma coisinha ou outra aqui, tá? E já vamos logo ficar... Chateado. Porque o Gonê coloca as Forças Armadas como vítimas do Bolsonaro. É o caralho. Do Bolsonaro e dos kids pretos. Não mete essa não. Esse grupo da organização criminosa atuou para pressionar o comandante do Exército e o alto comando, formulando cartas e agitando colegas em prol de ações de força no cenário político. Tudo para impedir que o candidato eleito Lula da Silva assomasse ao Palácio do Planalto. Por que o pessoal achava, se sentia no direito de impedir a posse do Lula, hein? O comandante do Exército, general Vilas Boas, fez um comentário em repúdio à impunidade numa rede social. Bom, se tudo bem pro comandante do Exército tuitar uma ameaça de golpe na véspera do julgamento do Lula, e se nada aconteceu com ele... Brasil bagunça! O Vilas Boas saiu absolutamente ileso do episódio. Não só ileso, saiu aplaudido por uma galera que hoje se espanta com o golpismo do Exército. Nosso Exército Brasileiro, aquele que nos dará a sustentação para que ninguém ouse ir além da nossa Constituição. Por que diabos o alto comando das três forças se acha no direito de discutir golpe de Estado? O Gonê fala do plano Punhal Verde Amarelo, que envolvia a morte do Lula, do Alckmin e do Xandão. O plano foi arquitetado e levado ao conhecimento do presidente da República, que a ele anuiu ao tempo em que era divulgado o relatório em que o Ministério da Defesa se via na contingência de reconhecer a inexistência de detecção de fraude nas eleições. Os inspetores anotaram lá no relatório que não encontraram fraude nas urnas, mas eles se valem de sofismas, de estratagemas para alegar que essas fraudes poderiam ter acontecido. E aí eles fornecem material para teorias conspiratórias bolsonaristas.
E aí tem quem acha que o Gonê exagerou ao falar em anuiu, que disse que a APF não disse isso, e que o Gonê teria ultrapassado uma linha aí. Mas vem cá, que o Bolsonaro sabia do plano? Isso é óbvio, porra. O plano passou pelo ajudante de ordens dele, foi financiado pelo vice da chapa dele, foi impresso em pleno Palácio do Planalto por um general que tinha sala no Planalto, fazia parte da Secretaria da Presidência da República e vivia perturbando Jair. Mas e anuir? Bora com Ranier Bragon, o Marcelo Rocha, o César Feitosa e o José... Na Folha, no dia 19. Para respaldar sua afirmação, Gonê cita principalmente uma mensagem de WhatsApp enviada por Fernandes a Cid, em que o general diz ter tido uma conversa com o presidente e que qualquer ação do grupo poderia acontecer até 31 de dezembro. Num outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Mas na hora, eu disse, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. E tem toda uma cronologia de encontros dos Kids Pretos com o Braga Neto dando dinheiro, o plano sendo feito pelo general com sala no palácio, impresso no palácio, e esse áudio aí. E, meu irmão, na moral, importa tanto assim se ele anuiu ou não? Ele certamente sabia. Fez alguma coisa contra? Não. O palácio no qual ele mandava estava arquitetando o plano para matar a chapa presidencial eleita. E um ministro da Suprema Corte, porra. Mas volta com o Gonê. É de ser observado que o próprio exército foi vítima da conspirata. Proibido elogiar general, sujeito a paulada. Proibido elogiar general, sujeito a paulada. A gente já falou aqui, né? Não foram os princípios democráticos que impediram eles de dar um golpe. Eles não deram um golpe porque o Bolsonaro cuspiu nos gringos, em especial nos americanos. Que as consequências para essa mesma população que está na rua protestando seriam terríveis. É importante que as pessoas compreendam que nós não temos liberdade de manobra para uma ação fora do que prevê a Constituição e que isso redundaria em sanções contra o nosso país e, consequentemente, né, uma desvalorização da nossa moeda, aumento de juros, aumento da inflação e uma economia numa debacle e, consequentemente, traria maus resultados e uma situação muito difícil para toda a população brasileira. A decisão dos generais, especialmente dos que comandavam regiões e do comandante do exército de se manterem no seu papel constitucional, foi determinante para que o golpe, mesmo tentado, mesmo posto em curso, não prosperasse. Tomar no cu, bicho! Mas crime houve. Tanto o artigo 359-L como o artigo 359-M do Código Penal tipificam atentado contra as instituições democráticas. Portanto, a tentativa, até pela cassiana verdade de que golpes que se consumam não dão ensejo à punição dos vitoriosos. A tentativa é o fato punível descrito na lei. É aquele negócio, né? Não se pune golpes bem sucessivos e por motivos óbvios. Aí, o Anderson Torres só vai responder pelas blitzes da PRF e não pelo dia 8. E o maravilhoso é que parte da condenação veio a partir de mensagens encontradas no celular de uma subordinada dele, uma tal de Marília. Marília tinha tomado cuidado e apagado todas as mensagens criminosas com o Anderson. Mas ela não apagou as mensagens com outros subordinados dela, nas quais ela passava as ordens criminosas do Anderson. Maravilhoso! Aí, não tem também o nome do governador do DF, o Ibanez, no indiciamento. Que merda, hein? E é isso que a gente tem pra falar do indiciamento do Gonê. De resto, a gente já tinha falado no começo de dezembro, quando a gente falou do relatório da... Se quiserem procurar pelo episódio... Proibido elogiar general, sujeito a paulada. Pois é, esse é o nome do episódio. Porra, caralho, porra. Bom, mas agora a gente vai voltar na delação do Cid, que tem uma troca de mensagens num grupo de zap das Forças Especiais que é... Maravilhoso. Muitos estudos, muitas teorias. Estudamos inúmeras possibilidades e exemplos de nossas antigas guerras ou das atuais guerras de outros. Mergulhamos em teorias intermináveis. Discutimos filosofias geopolíticas profundas. Que isso, bicho? E, por fim, nos aproximamos bastante da carreira de diplomata. O que foi? O resultado revelado agora diante da crise não parece positivo, pois terminamos por perceber que não somos bons diplomatas. A ponto de evitarmos o atual estado de coisas do país, e tampouco somos bons militares. Mal militar. A ponto de nem termos mais a capacidade de perceber verdadeiras ameaças. Que desabafo, hein? Tadinha. Tadinha, que barra. E essa parte aqui da delação do Cid pegou a gente, hein?
sobre um arquivo de áudio identificado no material apreendido quando do cumprimento de medida cautelar em desfavor do colaborador, relacionado a uma reunião que ocorreu entre o ministro Alexandre de Moraes e integrantes da coligação Frente Brasil da Esperança. Essa Frente Brasil da Esperança é o PT, o PCdoB e o PV. Indagado sobre quais informações tem a fornecer em relação à referida gravação, principalmente como recebeu, de quem recebeu, qual foi o contexto e qual foi o procedimento, respondeu que um repórter que acredita ser da CNN fez contato com o então presidente Jair Bolsonaro, dizendo que tinha um áudio de uma reunião que uma fonte passou para ele, em que o ministro Alexandre de Moraes dizia que iria fechar todas as mídias de direita, rádios, televisões de direita. Tá falando sério? Bom, a gente bipou o nome porque, primeiro, o Cid acredita. E segundo, porque o Dr. Luiz Pareto ligou pra gente. Você fala que é um advogado. E eles estavam analisando para verificar se realmente aquilo poderia dar matéria ou alguma coisa. E depois de um tempo, não se lembrando o período temporal exatamente, o referido repórter entregou pessoalmente ao colaborador a gravação em um pendrive. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Mano, corra, rapaz. Que o colaborador ouviu a matéria, que o próprio repórter já tinha dito que não tinha nada, que o colaborador em seguida disse ao então presidente: não tem nada aqui, que Jair Bolsonaro disse. Ah, então tá bom. E em seguida falou: passa pra quem você quiser aí, passa aí pro pessoal aí. Que então o colaborador passou para as pessoas identificadas na investigação. Indagado se passou a referida gravação para os comentaristas Rodrigo Constantino chegando por aqui, constar. E Paulo Figueiredo. Eu vou ter que dar nome aos bois aqui. Respondeu que sim, que deve ter passado também para alguém da Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Que se recorda que na época tinham dito que a Jovem Pan era o grande foco. Jovem Pan 1. Que posteriormente o assunto morreu, pois não tinha nada nos áudios. Que maravilha. Mas tá faltando alguém importante nessa história aí, hein? Como dizia o poeta, que me fala todo dia: te amo, democracia. Se tem alguém que permitiu os crimes do governo Bolsonaro, foi o Aras. Aquela pessoa especial no sentido afetuoso, amoroso. Vai tomar no cu. Augusto Aras, o procurador que amava demais o presidente. E a democracia também, claro. Eu te amo. Boca, meu irmão. A gente fez de tudo pra achar o áudio do que vai a seguir, a gente não achou. O que vai a seguir é uma oitiva do Cid com o delegado Fábio Schor. O delegado que a direita tá incentivando uma perseguição bizarra aí. Mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvares Schor. Falei dele já ontem, 2 vezes. Falei hoje, mais uma. Chato pra caralho. Na Comissão de Relações Exteriores. E fala aqui na tribuna mostrando a foto. Perigoso, né? Muito perigoso. Mas sim, agora vamos pro diálogo. O delegado quer saber de encontros do Bolsonaro com Aras e a Lindora. Totalmente drogada. O delegado vai estar aqui. E o Cid vai estar aqui. O senhor não sabe o que era tratado nas reuniões? Não, eu não sabia o que era tratado. Eu recebia o procurador, ele ficava na sala, eu saía, depois levava ele embora. Tá. Aí, mais alguma questão em relação ao ex-procurador Augusto Aras? Não, tanto que o contato... Porque normalmente as autoridades tentavam marcar comigo a agenda, mas o Dr. Aras fazia isso direto com o presidente. Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. Pois é, quando o Aras precisava marcar, não era com o secretário, com a secretária, com o ajudante de ordens. Marcava direto com o Bolsonaro, ele mesmo ligava pro Jair. Veja a intimidade do encontro, né? O contato era direto entre eles. É, ele só me avisava. Só comunicava o senhor? Só me comunicava. Só comunicava que o ministro estava chegando tantas horas. Ministro não, desculpe, o procurador. Mas o ajudante de ordens confundiu o procurador que deveria acusar o Bolsonaro com o ministro do Bolsonaro. Por que será? Isso aí já diz muito sobre o Aras. Quem diz que o Alexandre de Moraes é um ditador, tá ignorando que cabia ao Aras abrir a porra dos inquéritos, que o pessoal reclama que o STF abriu de ofício, porra. Porra, para com isso, cara. Para com isso. Aí o Aras achou de bom tom comentar a denúncia do Gonê. Acredite você, o Aras postou no Twitter e no LinkedIn. É, meu pau. No seu pudim. Nojento. É nojento. Esse cara é nojento. Calma. PGR Aras delegou, como outras gestões do MPF, funções criminais aos sub-PGRs, titulares de independência funcional. Jornalistas de verdade sabem disso. O resto é fake news. Cuidado com fake news. E não foi só isso não. O Aras podia se limitar ao seu infeliz LinkedIn, mas ele tava tão puto que resolveu dar entrevista. E aqui a gente precisa do Catra. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria! Pra começar os trabalhos, o Aras já foi logo dizendo ter um, abre aspas, alto senso de responsabilidade moral.
sua mão no pau. E ao que parece, a jornalista Carolina Brígido foi capaz de não rir nessa hora. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Muito bom, muito bom. E olha o Aras explicando por que não fez o trabalho que ele tinha que fazer na frente da PGR. Eu deleguei todas as funções criminais aos meus colegas subprocuradores. Todos eles, além de titulares de independência funcional, atuam de acordo com as suas consciências. Então eu não posso ser responsável por nenhuma crítica na matéria penal, porque não foram da minha autoria. Porra nenhuma, rapaz! O Aras basicamente está dizendo que não fez o trabalho dele e foda-se. Impressionante. E o medo e delírio foi ouvir, Entre aspas, em off, um procurador. minha querida, eu sou um jornalista de alta performance. O procurador natural nesses casos, e mais do que nunca naqueles envolvendo o presidente da República, é o PGR. Está na Constituição e na LC 75. O subprocurador-geral atua em função de auxílio e não tem independência funcional. Tanto é assim que, até há algum tempo, havia o costume de o PGR apor o seu aprovo nas manifestações desses subauxiliares. É o PGR que é indicado pelo presidente, sabatinado pela CCJ, aprovado pelo plenário do Senado e formalmente, então, nomeado pelo presidente e empossado solenemente. Aí você pensa, bom, no fim das contas o Aras está tirando o corpo fora e está culpando as pessoas a quem ele delegou, né? De onde se conclui que ele mesmo admite que houve falha. Volta para a entrevista dele com a Carol Brígido no platô. Paulo Gustavo Gonet, que é um homem de bem, sério, responsável, Conservador raiz. que foi meu delegatário no Ministério Público Eleitoral, quando foi dar o parecer no TSE contra Bolsonaro, me telefonou e disse, abre aspas, você quer que eu mande o parecer e você assina, fecha aspas? Eu disse, abre aspas, não, Paulo, eu nunca fiz isso com ninguém, não vou fazer com você. Você dá o parecer que a sua consciência mandar, fecha aspas. Ou seja, como é que eu respeitei todas as delegações sem nenhum tipo de inserção, todas da área criminal, todas da eleitoral, e eu só sou atacado por aquilo que eu não fiz? Ah, tadinho. Poxa, nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas. Ele fez merda, tá? Beleza. Entendeu? Segundo o Aras, quem não apresentou a denúncia foi o Gonet. Vai tomar no cu, bicho. Antes parecia que o Aras tinha delegado as funções dele e que nenhum dos subordinados dele teria feito uma denúncia contra o Bolsonaro. Terrível festival de coincidências. Mas o próprio Aras diz que não, que uma denúncia foi feita, mas o Aras resolveu não autografar a denúncia que ele delegou a alguém. E esse diálogo aqui é maravilhoso. Se fosse então para ser apresentada uma denúncia contra Bolsonaro na gestão do senhor, quem deveria ter apresentado, já que o senhor delegou a função? Em primeiro lugar, é preciso ter investigado. Caralho. A Carolina Brígido pergunta se o Aras se sente injustiçado e... É impressionante que tudo que fiz em 14 funções no Brasil e no exterior não mereça nenhuma consideração da imprensa. Por que será? Isso aqui ele tá passando mal de crise de abstinência de elogio e é culpa sua! Fala comigo, poeta! Poeta! Como dizia o poeta. Poeta! Eu fiz 4.000 teses no Supremo durante o meu ofício na PGR. Eu estive uma vez em Washington, uma vez em Haia. Em tribunal de Haia. Nada disso tem valor? Olha só! No contexto, não, porra. Não tem. E a loucura é tamanha que o amante da democracia confessa que foi ele uma das pessoas que defendeu que o comando das forças fosse passado ainda em 22 sem a presença do Lula. Em 2021 e 2022, nós não permitíamos nenhum movimento militar armado de nenhuma espécie. Lá no livro também está dito que eu havia me comunicado com ministros do PT, já do governo Lula, para adiantar a posse. Caralho! É verdade. Quem falou do assunto foi eu, com o ministro Rui Costa e com o senador Jacques Wagner. O ministro Alexandre de Moraes nega, mas eu comuniquei isso, que era muito importante. Que turminha aí, bicho? Difícil. Imagina só, você chega numa mesa de bar e tá o Aras, o Rui Costa, o Jacques Wagner e nesse caso aí o Datena. Pô, brincadeira. O Aras foi perguntado sobre as visitas dele ao Bolsonaro, mencionadas pelo Cid pro delegado. E visitas que, muito curiosamente, seriam marcadas diretamente entre presidente e procurador, sem nenhum intermediário, ao contrário de outras autoridades, hein? Vamos ver se é namoro ou amizade, vamos ver.
Eu nunca fui ao Palácio, nem do Planalto, nem do Alvorada, sem ser convidado. Nunca pedi nenhuma audiência com Bolsonaro. Todavia, de 2 em 2 meses, ele me convidava. E eu tenho o dever de ofício, acima de tudo, de atender aos convites do presidente da República. Assim como fui semanalmente ao Supremo, em gabinetes, conversar com ministros. Ministros esses que também frequentavam o Palácio, não sei se o Planalto ou a Alvorada. E ninguém levantava nenhuma suspeita. Profundo ressentimento. Esse aí foi um recado pro outro lado do oceano, hein? Parece que está havendo aí um certo delírio. Eu quero ser imigrante. E pro Toffoli também. Se a gente tivesse que chutar. E... Meu irmão, na moral. Olha o Aras descrevendo as visitas do Bolsonaro. As visitas para as quais ele me convidava eram sempre de 15 minutos de conversa. Ele me recebia sempre vestido ao modo dele. Escroto. Esportivamente. Só conversava de futebol, de Palmeiras, Corinthians, Botafogo. Puta que pariu. E com 15 minutos acabou a conversa. Acabou a entrevista? Acabou a entrevista. E eu ia embora. Imagina só, de 2 em 2 meses, essa aí é a versão do Aras, né, claro. O Bolsonaro e o Aras se reuniam pra falar sobre isso aí. Foi nada, se jogou. Esperou o contato veio. A Carolina Brígido pergunta se não tinha nenhum outro pedido do Bolsonaro, e o Aras nega. Segundo ele, só falava de futebol. Discutindo futebol. 4 linhas. E aí a jornalista, que devia estar se esforçando incrivelmente pra não sair rindo, pergunta se o Aras torcia pra algum time de futebol e só faz ficar melhor. Eu não entendo de futebol, não tenho afinidade com futebol. Caralho, essa foi... Então, peraí, você tá querendo que a gente acredite que de 2 em 2 meses o presidente se reunia durante 15 minutos com o Procurador-Geral da República, que não gosta de futebol, que não entende nada, que não tem afinidade de futebol, pra conversar sobre futebol. Peraí. Vocês já viram o Bolsonaro fazendo embaixadinha, porra? Procura aí na internet. É uma desgraça. E o Aras o quê? Já tá naquela fase de mentir sem filtro, porra? Maravilhoso. O Aras, então, foi perguntado se ele leu a denúncia do Gonê. O geral já tá ligado que seu nome é recalcado. Não olhei a denúncia por razão muito simples. Até a minha gestão não havia nenhum inquérito contra o presidente sobre golpe. Pô, podia ter falado que não leu porque tava sem tempo, porque operou a catarata, porque tava acabando de ler o livro do Piketty, sei lá, qualquer caô, pô, que tava cagando. Pô, mas não vou ler porque antes não tinha denúncia, é o cúmulo do constrangimento, hein? E é isso que espanta no Aras. O cara sempre supera o constrangimento anterior com muita sobra, hein? Inquéritos contra presidente da República são judiciais, feitos no STF, que passam pela supervisão da Suprema Corte. Inquérito contra presidente da República, principalmente na ativa, não se faz na Polícia Federal. Bom, isso é o que a lei e a jurisprudência do Supremo mandam. Se isso não é feito atualmente, aí eu já não posso responder. Então fica combinado assim, a pessoa que tá mais puta com o indiciamento do Jair não é o Jair, é o Augusto Aras. Momento de uma cognição incompleta. Pô, que tristeza é o ex-procurador, hein? A conversa passa para pessoas que apoiaram o nome do Aras para PGR. O Alberto Fraga, que é deputado hoje. Eu não uso chupeta não, eu uso revólver mesmo, é pistola. E o Meyer Nigri, que é empresário bolsonarista. Não posso deixar de cumprimentar um amigo de todas as horas nesse momento em que vivenciamos. E eu faço uma homenagem especial ao amigo Meyer Nigri. O empresariado de São Paulo me apoiou e me apoia até hoje. Os inimigos que eu tenho são somente na imprensa. Ouve o que você tá falando? Imagina só, é um ex-procurador que se gaba do apoio do empresariado e que diz que os seus inimigos estão na imprensa. Que loucura. Agora cabe ao STF votar. E reza a lenda que agora o Gonê e a sua PGR concentraram os seus esforços no roubo das joias. Bom, Patek Philippe deve valer o quê? Uns 50 mil corpos? Se somar todas as joias, a pandemia não é nem tão importante assim. Isso aí é sarcasmo! E basta o Gonê desarquivar os inquéritos sobre a pandemia arquivados pelo Aras. Basta um autógrafo. Cadê a sua caneta? Já tem relatório da CPI, já tem um sem fim de confissões. Eu fui o único chefe de Estado do mundo que foi na contramão do que se pregava tocante à pandemia. O único. Tem um ágio macabro e alguém precisa pagar por isso, porra. A começar pelo Bolsonaro, o Braga Neto e o Pazuello. E acabou essa desgraça. Tchau pra vocês, beijos pro Gabriel Maier, pra bruxa do Twitter e pro Conrado Bner Mendes, que ajudaram a gente a fazer esse episódio. E que vem o carnaval! Carnaval tá aí, vamos sambar, vamos pular, porra, vamos festejar.
Vamos botar camisinha na porra da cabeça da piroca! Vez ou outra, tentem ter algum juízo e prestigiem ao final do episódio, mais uma vez, o único samba enredo produzido por este podcast, em homenagem a um certo autoproclamado pensador. E como diz Igor Canário... É tudo nosso, nada deles, nada deles. É tudo nosso, é nada deles. É dele, é tudo nosso. Ah, peraí. Várias camisas da loja estão em promoção, hein? Já tinha o Anistia ao Caralho, sem anistia, agora entrou várias outras. Com 20% de desconto, é o maior desconto que a gente já fez, hein? Deve ficar o carnaval todo aí. Mas não dá mole não, que se a gente quiser, a gente corta essa porra. É loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Valeu. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio são áudios de Jornal Resistência, Jornal Nacional, 5 Alguma Coisa, UOL, Léo Dias, Band de Jornalismo, MC Britney, Auriverde Brasil, Chico Bento, Memória Mocidade, Poder 360, TV Brasil, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, A Praça é Nossa, Programa Cadeia, Alfredo Rolo, Amada Foca, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, Angu de Grilo, Antônio Vieira e Seus Nascimentos, TV Justiça, Ariel Palácios, Astor Piazzolla, Aviões e Músicas, Away, Hermes e Renato, Bahia Cast, Band de Jornalismo, Band News FM, Bebel da Bebel Books, Elodângelo, Carol Ito, Bruno Aleixo, Gui Gueto, Canal Brasil, Canal GNT, Cara Tapa, Casimiro, Casé TV, CBN, Chico Buarque, Chiquititas Brasil, Choque de Cultura, Cidinho e Doca, CNN Brasil, Cocoricó, Coisa Nossa, Câmara Aberta, Câmara dos Deputados, Jogo Defante, DPF Tubes, Ed Lincoln, Ed Mota, Estadão, Fala MR, Fantástico, Rede Globo, Flip, Os Melhores do Mundo, Folha de Teresina, porra, Folha de Teresina é foda, Folha de São Paulo, Foro de Teresina, Franciel Cruz, Último Programa do Mundo, Bagaceira Chique, Galãs Feios, Gilberto Gil, Globo News, Pavarotti, Leandro Hassum, Greg News, Hoje Tem, ICL Notícias, Igor Canário, Inteligência Limitada, Intercept Brasil, Iron Maiden, Pesadelo na Cozinha, Jorge Benjor, Jornal Nacional, Jornal Globo, Jovem Pan, João Pimenta, Luiz Antônio Simas, Conversa com Bial, Maria Rita, Programa Silvio Santos, Meteoro Brasil, Metrópolis, Michael Jackson, Midcast, Sport TV, Molejo, Mr. Catra, MTV, Chaves, Natuzaneri, NBC News, Nenho, Noam Chomsky, Now This News, Não Inviabilize, Léo Canhoto e Robertinho, TV Senado, Opaí, Aos Trapalhões, Padre Reginaldo Manzotti, Pastor Henrique Vieira, Paulo André, Planalto, Podcast, Podpá, Podtrash, Dom Juan, Porta dos Fundos, Portal Uai, Professor Pasquale, Rafa Mon, Rio Carnaval, SATV, Rossini, Rádio CBN, Side Bamba, SBT News, Sâmia Bonfim, Thiago Santinelli, Tribuna de Minas, TV 247, TV Brasil Gov, TV Câmara Distrital, Metrópolis, TV Quase, Vai Que Cola, Valem Bandeira, Vitor Camejo, Túlio Milionário, Xadrez Verbal, Xaropinho, Zorra Total, Programa do Ratinho, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Igor, 32 anos, um homem negro que tomou um tiro pelas costas. Sim, ele é estudante de jornalismo, inspetor da universidade, trabalha como garçom para complemento de renda e ainda faz trabalho de ambulante no carnaval. Um homem negro trabalhador. E Thiago, que era o motorista da moto de aplicativo, 24 anos, trabalhando em média 17 horas por dia, também um homem negro. O que aconteceu? Uma senhora foi furtada 2 horas antes. Estava com o marido dela, policial reformado. Achou que o Igor fosse a pessoa que havia cometido esse crime. Houve uma perseguição e esse policial atirou. Neste exato momento, Igor está internado, perdeu um rim, sob custódia. E o Thiago está preso na cadeia de Benfica. É um absurdo. Insisto, 2 homens negros, trabalhadores. Um estava trabalhando, outro voltando para casa, um tiro nas costas. Isso é a realidade do povo negro nesse país, dos homens negros nesse país. Nós não somos reconhecidos pelo nosso trabalho, por aquilo que fazemos na busca pela sobrevivência, para viver bem, com dignidade, mas somos alvo do achincalhamento, da humilhação, nós somos culpados, até que se prove o contrário. Nesse país, cidadania ainda tem cor. Nesse país, cidadania ainda tem renda. Nesse país, cidadania ainda tem endereço. Ser pobre, trabalhador, da periferia e negro é um atestado de que você é culpado e pode ser a qualquer momento, inclusive morto por causa disso. Vamos imaginar a situação de que o Igor tivesse cometido um crime. Isso não aconteceu. Ainda assim, nada justifica ou nenhuma lei autoriza um homem a sacar uma arma, correr atrás e atirar pelas costas. Se alguém tinha que estar sob custódia e preso, é esse homem que se sentiu nesse direito de sacar uma arma e atirar em outra pessoa para supostamente fazer justiça. Nesse momento, enquanto o Igor está internado sob custódia do Estado, é a família dele que está correndo atrás das provas para provar sua inocência. Triste relato cotidiano
engano o relato. O caso do Igor nós conhecemos, está na imprensa. Temos que nos mobilizar. Mas quantas pessoas negras, todos os dias, são alvo do esculacho, da humilhação, da condenação sem prova, da prisão injusta e do tiro na cara? Ser negro é ser algo perigoso nesse país ainda. Portanto, solidariedade à família do Igor e ao Igor. Solidariedade à família do Tiago e ao Tiago. Esse recado de empatia aos meus irmãos e seus familiares. E justiça por eles. Justiça racial e social nesse país. Porque nós não queremos ser alvo da condenação, do tiro e da cadeia. Nós queremos sair para trabalhar todos os dias em busca do pão de cada dia, sem esse risco, sem esse alvo que todos os dias o racismo coloca na nossa testa. Bora pra cima, colocar a nossa voz no mundo. A rebeldia tem o seu lugar e a sua vez. Senso de justiça e bora pra cima, fraterno abraço. Acabou? Não. Um vagabundo que ficou 27 anos nessa casa sem fazer nada, veio aqui e elogia Brilhante Ustra. Pra quem não sabe, Brilhante Ustra torturava mulheres com ratos na vagina. Pela primeira vez o Brasil tem oportunidade de punir golpistas. Quando teve o fim da ditadura militar, nós não aproveitamos essa oportunidade. Torturadores, ditadores saíram soltos e seguiram vivendo a sua vida. Isso permitiu uma cultura de impunidade na democracia brasileira, em que deixa passar. Aí passam uns anos, a cultura de impunidade gerou Bolsonaro. O Brasil agora tem uma nova oportunidade de acertar as contas com o seu passado, de inclusive fazer justiça com os mortos e torturados pela ditadura, fazer justiça com Rubens Paiva, fazer justiça com Frei Tito, fazer justiça com Vladimir Herzog, fazer justiça com Inês Romeu, que foi torturada e estuprada na Casa da Morte em Petrópolis. Torturadores, bandidos, assassinos, estupradores ficaram impunes. Se o Brasil se acovardar e repetir essa história, o resultado será dizer que pode, que é permitido, e solapar as bases da democracia brasileira. E quero terminar chamando a sociedade brasileira para no dia 30 de março, nas ruas desse país, fazer uma grande mobilização contra a anistia e por Bolsonaro na cadeia. Acabou? Não. A concluir, ninguém mais do que escola de samba atuou pela educação das crianças do Rio de Janeiro. É importante lembrar que em 1960, quando Salgueiro levou o Quilombo dos Palmares para a Avenida, você não encontrava Palmares em livro didático. Salgueiro apresentou Palmares para muita gente que sequer tinha ouvido falar no Quilombo. Eu me lembro que eu já tinha feito história, estava começando a dar aula, quando a Unidos do Viradouro, só para concluir com um exemplo, veio com um enredo sobre Teresa de Benguela e o Quilombo do Quariterê. Não tem um livro didático que você encontre que fale de Teresa de Benguela quando a Viradouro apresentou Teresa de Benguela na Avenida. E para quem fala, vou concluir dando uma bronca aqui, muita gente que está falando besteira. Para quem fala que tem excesso de enredo afro, eu quero lembrar de uma coisa. O primeiro desfile foi em 1932. E as escolas foram submetidas por regulamento a contar histórias oficiais de uma cultura que é branca. A primeira orixá citada num desfile de escola de samba do primeiro grupo foi Iemanjá pelo Império Serrano, em 1966, Glórias e Graças da Bahia. O primeiro enredo monotemático sobre um orixá foi Logum, o Príncipe de Efã, Arranco do Engenho de Dentro, 1977. É ontem. 2 anos depois, Imperatriz faz Oxumaré, a lenda do arco-íris. Então, a rigor, a gente não tem que se perguntar por que tem tanto enredo afro. A pergunta tem que ser outra. Por que demorou tanto a ter? Né? Essa é a grande questão. Acabou? Não. A despedida que o Laíla não teve. Sim. E, em verdade, sacada incrível, Flávia, isso mesmo. O Laíla e 700 mil brasileiros que também morreram de Covid na pandemia e que também não tiveram direito a esse Gurufim. Então, é uma energia muito potente. Muito forte. Muito poderosa. Muito. É isso que a escola vai cantar. Eu acho que não é só sobre... Aliás, acabei de falar que o Laíla não era um personalista, né? Então, não é só sobre o culto a essa personalidade, mas é o que representa na história do carnaval, o que representa na história da Beija-Flor, e politicamente essa despedida representa pelo que a gente viveu na pandemia. Sim. E que precisa ser lembrado, precisa ser celebrado, reverenciado para jamais se repetir. Então é preciso lembrar que o Laíla, a gente perdeu o Laíla, um dos maiores artistas da história do carnaval, para a Covid. Acabou? Não. A União concordou em alterar o nome da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, reconhecendo parte dos pedidos do Ministério Público Federal em uma ação civil pública de abril de 2024. O batalhão, que fica na rua Mariano Procópio, número 970, no centro de Juiz de Fora, é chamado de Brigada 31 de Março. O nome é uma homenagem à data em que as tropas lideradas pelo general Olímpio Mourão Filho partiram do local rumo ao Rio de Janeiro para depor o presidente João Goulart, marcando o início da ditadura militar que governou o Brasil por 21 anos. Além
além da alteração do nome, a expressão Revolução Democrática também será retirada dos documentos e sites oficiais. Acabou? Não. Rapaz, Bolsonaro preso me bota em vários questionamentos, pô. Eu mesmo, eu tô em crise total com o meu antipunitivismo. Antes eu ficava assim, não, prender não resolve, vamos ressocializar. Aí agora que ele tá pra ser preso, eu tô assim, bota pra fuder esse filho da puta. Bandido bom é bandido morto, eu tô conservador, mano. Eu tô conservador. Eu tenho que afastar de mim esse pensamento impuro. Acabou? Não. Essa eu acho que é mais polêmica e não dava pra deixar de perguntar, que é o que eu mais vejo, eu acho. Dele, então. A última. É verdade que São Paulo financia o Nordeste? Difícil fazer essa conta, tá? E eu vou te dizer por quê. Porque o modelo de desenvolvimento do Brasil, desde os anos 40, foi de fechar a economia e subsidiar a indústria. E a indústria está fortemente, desde o início, concentrado em São Paulo. Então, o modelo que você fez é um modelo em que você obriga o consumidor do Nordeste a comprar produto caro e de baixa qualidade fabricado em São Paulo, porque as importações são proibitivas. E, em segundo lugar, você tem uma série de políticas, embora você tenha políticas de desenvolvimento regional que mandem dinheiro para o Nordeste especificamente, você tem também uma série de políticas que beneficiam a economia do Sul-Sudeste. Vou te dar alguns exemplos. Créditos subsidiados para compra de bens de capital no BNDES. Quase 90% dos beneficiários estão no Sul-Sudeste, em São Paulo. Política anti-dumping, que é aquela política que bota uma tarifa adicional em determinados produtos que supostamente estariam fazendo competição predatória com produtos brasileiros. As indústrias solicitam essa proteção e recebem essa proteção do governo, estão fortemente concentradas no Sul-Sudeste. Tá? O sistema tributário brasileiro, até antes da reforma tributária, em que a arrecadação fica com o Estado produtor e não com o Estado onde foi feito o consumo. Forte benefício para o Sul-Sudeste. Então você tem vários mecanismos, né, que geram renda e proteção para o Sul-Sudeste e que são compensados, que são ineficientes e são compensados com outros mecanismos ineficientes de desenvolvimento regional dado para o Nordeste. Ou seja, se você desmontasse todos eles, né, toda a sociedade ganharia e você acabaria com esses subsídios cruzados, porque tanto os benefícios às políticas de desenvolvimento regional, como eu falei, são ineficientes, quanto essas de proteção da indústria estabelecida no Sul-Sudeste. Acabou? Não. Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Delírio. De astrólogo a ideólogo, do politicamente incorreto ao reto. Docifeto, fase anal, o Brasil no temporal. No inferno em Virgínia chegou o autoproclamado pensador. Discorreu no YouTube a sua verve, o ressentimento ferve, o diabo carregou. Alô, Unidos do Delírio, até empatia tem limite. Docifeto, fase anal, o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações, o tabaco não faz mal, coletivo imbecil, manda você pra puta que pariu. Pai da neodireita brasileira, com discurso conservador, ajudou os patriotas a instalarem o reino do terror. Na África é macumba e Exu, que ele vai fazer? Manda tu tomar no cu, vem comigo amor, a retórica explodir, a mídia abriu a porta pro astrólogo exprimir. Uma filosofia retorcida, pervertida, marca egípcia, faz o cu querer cair. Newton revisou, Galileu, o charlatão já refutou. A Covid é só invenção e mostra a prova. Chega lá no seu caixão, no inferno em Virgínia. Chegou o autoproclamado pensador. Não há aquecimento global, nova ordem mundial. O diabo carregou, docifeto, fase anal, o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações, o tabaco não faz mal, coletivo imbecil, manda você pra puta que pariu. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou!
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você. Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Desculpe. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos. Um abraço pro Antônio Vieira e seus nascimentos e pra Casa Socialista em BH, onde a gente gravou essa bagunça aqui, ó. Sei que eu menti pra você desde o começo. Eu sei, não cumpri meu papel, não dei valor. Te peço perdão, declaro meu amor e publicamente te enalteço. São só palavras, eu sei, sem nenhuma ação. Continuarei inerte, imóvel, fixo, quieto. Digo logo que não farei nada de concreto. Peço, venha a Vossa Excelência para esse refrão. Como dizia o poeta, ele falava todo dia: te amo, te amo, te amo, democracia. Como dizia o poeta, ele falava todo dia: te amo, te amo, te amo, democracia. Sei que eu menti pra você desde o começo. Eu sei, não cumpri meu papel, não dei valor. Te peço perdão, eu declaro meu amor e publicamente te enalteço. São só palavras, eu sei, sem nenhuma ação. Continuarei inerte, imóvel, fixo, quieto. Digo logo que não farei nada de concreto. Peço, venha a Vossa Excelência para esse refrão. Como dizia o poeta, ele falava todo dia: te amo, te amo, te amo, democracia. Como dizia o poeta, ele falava todo dia: te amo, te amo, te amo, democracia.
Viva Cristiano, salva de palmas, cara! Nem a letra eu lembro. Aí lá no começo do episódio, né, Pedro Dalto diz o quê? Não, vai ser um episódiozinho menor, tal. Olha só o tamanho dessa merda.